Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, cujo tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos vivendo dias difíceis, onde existe uma ideologia totalmente contrária à palavra de Deus. E hoje, na lição de número 6, nós vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Olha, está cada vez mais difícil de achar homens e as mulheres que o digam. E existe uma desconstrução da masculinidade bíblica, para que o homem já não seja tão masculino, mas que ele tenha os seus aspectos de feminidade. E então, nessa lição de hoje, nós vamos tratar essa ideologia que tem acontecido, até chamada ideologia de gênero, não é? Para que o homem desconstrua a sua masculinidade, chamando o homem de machão e outros termos que são usados para essa desconstrução da masculinidade do homem. Vamos então ao texto áureo da nossa lição, onde se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, verso 15. Qual é a verdade prática desse verso? É que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Olha só, pois no jardim do Éden para o lavrar. É preciso ter força, viralidade para lavrar. E o guardar, aqui inclui também a responsabilidade e a liderança do homem. Então, o que marca realmente a masculinidade de um homem? A sua virilidade, a sua força, a sua responsabilidade, a sua liderança, são todos esses traços que marcam a masculinidade de um homem. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Ruth, capítulo 4, verso de número 7 a 12. Ruth, capítulo 4, verso 7 a 12, você pode acompanhar aí na revista, ou então na sua Bíblia. Ruth 4, 7 a 12 diz assim: Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-te para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e ao todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá da semente que o Senhor te der desta moça. Vamos ao comentário dessa lição. E aqui nós vemos em Boaz um caráter tremendo de um verdadeiro homem e homem de Deus. Vamos ao comentário, então, a introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos que nós vemos aqui, da masculinidade,
não é? Atua nessa desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos que aparecem, judaico-cristão, do papel do homem, são hoje questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem acaba sendo desconstruído. Nessa lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas e a desmasculinização, que é o exemplo da masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. A palavra-chave aqui dessa lição chama-se masculinidade. Então, nós vamos estudar essa palavra aí chave, a masculinidade do homem, e vamos estar meditando nessa lição sobre esse ataque da desconstrução da masculinidade do homem. Vamos falar um pouco da masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Nós vemos que Deus é o criador de todas as coisas, nos céus e na terra e no mar. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a Escritura registra que ele criou o ser humano e também Deus é o responsável de criar o macho e fêmea, diz em Gênesis 1, 27, que macho e fêmea os criou, isso quer dizer homem e mulher. Essa diferenciação, vista ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis, tanto do macho como da fêmea, ou do homem e da mulher, são designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo. E Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, o único que foi criado à imagem e à semelhança do Criador foi o ser humano. E o ser humano, então, foi colocado como coroa da criação para dominar sobre toda a criação de Deus. Nessa criação, nós vemos os traços da masculinidade, e esse é o ponto 2 do nosso tópico 1, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características de qual é o verdadeiro papel do homem, tanto na história quanto no lar, e como foi a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe conferiu algumas tarefas primárias, primeiro para que ele cultivasse e guardasse o jardim, conforme lemos em Gênesis 2, verso 15. Cultivar e guardar o jardim resume no mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções do homem seriam de provedor, de protetor, que são próprias na natureza masculina do homem. Nesse sentido, Paulo também diz que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como lhe prover uma vida digna, conforme Efésios 5, 28 a 30, antes a nutre, guarda, como Cristo faz a igreja. Nesse nutrir, guardar e proteger, ressalta essa masculinidade bíblica, enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher, que é própria do ser masculino, ou podemos chamar do machismo, que hoje muita gente inferioriza e até desonra, e até se tornou algo inofensivo chamar alguém de machista. Nesse aspecto, a Bíblia ensina que o homem, ao honrar a mulher com toda a dignidade que é dada, e considerando ela como um vaso
mais fraco, de acordo com 1 Pedro 3,7, o homem está cumprindo o seu verdadeiro papel de homem, de líder do lar. O terceiro ponto da nosso tópico 1 fala dessa liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança no lar. Na Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo e que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Portanto, vemos uma cadeia aqui de comandos. Deus, Cristo, o varão e a varoa. No movimento feminista que começou a partir da década de 50 do século passado, vieram os neomarxistas, que consideram esse modelo, que o homem como cabeça da mulher, como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5, verso 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, Efésios 5, verso 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e principalmente respeito. Ser um ser masculino não significa que quem manda aqui sou eu, ou que eu que mando. Não, não é isso. Ser um ser masculino requer coragem, amor, respeito para com o próximo, inclusive com a esposa. Portanto, a sinopse do tópico 1, Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. O homem deve prover segurança à sua esposa. Vamos agora ao tópico 2, a erosão dessa masculinidade. Primeiro, hoje se faz a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimização da homossexualidade. Nesse conceito, ignora as características físicas, biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Nessa concepção, invalida a criação divina da raça humana como ser binário, macho e fêmea, ou masculino e feminino, de acordo com Gênesis 1:27. Nessa ideologia de gênero, ensina que a identidade do gênero e a própria orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos masculino e feminino do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, aqui a sexualidade se torna antinatural, incentivada, conforme Romanos 1:26 e 27, que mudaram o modo natural. E isso decorre de uma crise do comportamento masculino no próprio tempo presente. O segundo ponto do segundo tópico fala da responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativação da masculinidade, o modelo bíblico vem cada vez mais sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à viralidade, à capacidade de prover e proteger a família, acaba sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconstantes, inconsequentes, como Tiago 1:8 diz, como a onda do mar que vai e vem. Uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho,
de acordo com Provérbios 21, 25, que fala do preguiçoso. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e que acabam, muitas vezes, no divórcio. Vemos ainda nessa erosão da masculinidade, o terceiro ponto, a crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Essa sociedade, uma sociedade sem líderes eficazes, transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Leia Ezequiel capítulo 22, verso 2 a 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação, Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis, capítulo 2, verso de número 2. Portanto, a sinopse do tópico 2, podemos dizer que a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, que tem a ver com o texto bíblico que nós lemos, de Ruth, capítulo 4, do verso de número 7 até o verso 12. E vamos tomar Boaz. Boaz como um símbolo bíblico de masculinidade. Primeira característica de Boaz, o modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Ruth, capítulo 2, verso 1. Noemi, perdera o marido e os filhos e ficaram apenas as 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras. Orfa decidiu voltar, mas Ruth, a moabita, acompanhou a sua sogra de volta para a terra de Israel. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Você pode ler isso em Ruth, capítulo 2, versos 3, 5 a 6. O livro de Ruth é uma linda história de amor, de umas novas oportunidades. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth, capítulo 2, verso 11 a 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth, capítulo 2, verso 8. E protegeu para que ela não fosse molestada. Ruth, capítulo 2, verso 9. Ele ainda alimentou. Ruth, capítulo 2, verso 14. E ordenou que ela fosse favorecida na colheita. Ruth, capítulo 2, verso 15 a 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Isso está em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5 a 6, e Ruth, capítulo 4, verso 9 a 10. Essa lei era chamada lei do levirato. Assim, o parente remidor mostrava compaixão, e no caso, Boaz mostrou compaixão a Noemi e a Ruth, que eram 2 viúvas que estavam em apuros. Então, o primeiro modelo que nós vemos em masculinidade é o modelo da generosidade. Segundo modelo, o modelo da responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo do que ele. Ruth, capítulo 3, verso 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, de liderança e honra,
Boaz levou o caso aos anciões da cidade. Ruth, capítulo 4, verso 1 a 2. Na audiência, explicou que as terras de Elimeleque estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou a Boaz a comprar as terras e a se casar com a Moabita. Ruth, capítulo 4, verso 6, verso 9 e 10. E esse parente que fazia isso, ele tinha que tirar as sandálias, como nós vimos em Ruth, capítulo 4, verso 7 a 12. Ele era chamado a casa do pé descalçado, porque ele descalçava suas sandálias e entregava para o outro. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e o protetor daquela família. Ruth 4, verso 13 e 16. O casal, Boaz e Ruth, gerou um filho, a Obed. Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé, que foi pai de Davi. Portanto, Obed foi avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth 4, 22, Mateus 1, verso 5, 6 e 16. Portanto, Boaz é para nós um símbolo de masculinidade, não só como marido, pai, mas também como líder exemplar. Vamos a sinopse, tópico 3. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica, enquanto marido, pai e líder. Muito bem, com isso, vendo esses 3 tópicos, nós chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Qual é a conclusão? A conclusão é que Deus criou o ser humano com 2 gêneros, macho e fêmea, ou masculino e feminino, Gênesis 1, 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela própria criação divina do Criador, Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza do caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel pelo qual Deus os vocacionou a desempenharem. Muito bem, com isso nós agora vamos à revisão do conteúdo dessa lição e com algumas perguntas para reafirmar a lição estudada. Vamos lá, primeira pergunta. O que visa a diferenciação entre o homem e mulher? Vamos à resposta. Essa diferenciação visa o complemento mútuo, ou seja, o homem complementa a mulher e a mulher o homem. E esse complemento mútuo se dá na união conjugal, ou desempenho dos papéis que foram designados por Deus a cada um. Vamos ao segundo ponto. Quais as funções próprias da natureza do homem? Vamos lá, as funções próprias dessa natureza é o papel de provedor, protetor, são próprias da natureza do homem. Lembra que ele foi posto para lavrar e guardar o jardim, ou seja, prover através do trabalho de lavrar e proteger através do trabalho de guardar. Terceira pergunta, do que decorre a crise do comportamento masculino? Bom, essa crise vem através, primeiro, da não aceitação dos órgãos reprodutor humano, que serve de parâmetro para a sexualidade. Vem também pelo incentivo da prática da sexualidade antinatural,
contrária à natureza, conforme Romanos diz. Vamos à quarta pergunta. O que moveu Boaz a levar o resgate de Ruth aos anciões? Bom, vemos aqui na lição que aprendemos sobre Boaz, o que levou ele foi, primeiro, o senso de responsabilidade. Segundo, a liderança e a honra. E terceiro, Boaz levou o caso aos anciões da cidade. Ruth, capítulo 4, verso 1 a 2. Quinta e última pergunta, qual símbolo Boaz representa? Bom, nessa lição, Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai, líder, exemplar. Podemos notar todas essas características em Boaz. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 6 da nossa Escola Bíblica Dominical e eu quero lhe convidar para estudar durante essa semana a lição de número 7. Na lição 6, nós falamos da desconstrução da masculinidade bíblica. Agora, na lição de número 7, nós iremos falar da desconstrução da feminilidade bíblica. Portanto, próxima lição não é só o homem, veremos a desconstrução da feminilidade bíblica. Não perca, se você tem a revista, estude, procure aprender. Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, a maior escola teológica do mundo, porque você estuda e nunca se forma. É como a palavra de Deus, uma fonte inesgotável de conhecimento, de ensinos para a nossa vida, para vivermos melhor num relacionamento com Deus e com o próximo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que você seja um aluno assíduo da Escola Dominical e se você não tem chance de ir à Escola Dominical, está aqui gravado nesse canal da Bíblia, a Escola Bíblica Dominical para você. Toda semana colocamos uma aula para você que tem a revista, que quer estudar, que quer se aprofundar no conhecimento bíblico. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.